Boa tarde. Nós somos Cleide Souza Pinto, Gabriel Mendes Baquio e Otávio César Costa Alves. Nós somos acadêmicos de medicina AIFA Parnaíba e hoje apresentaremos o trabalho intitulado Efeitos decorrentes do uso dos glicocorticoides, uma revisão integrativa da literatura, sob orientação do professor e doutor José Lopes Pereira Júnior. Introdução e aspectos fisiológicos. Os glicocorticoides são medicamentos amplamente utilizados na prática devido à sua na prática clínica, é claro, devido à sua impotente ação anti-inflamatória e imunossupressora. Eles desempenham um papel fundamental no tratamento de diversas doenças, como asma, artrite, lúpus e também na prevenção de rejeição de transplantes de órgãos. Os glicocorticoides são hormônios esteroides produzidos pelo córtex da glândula suprarrenal, responsável por regular o metabolismo e a resposta do estresse e do sistema imunológico. Sua produção é controlada pelo eixo hipotálamo hipófise adrenal, por meio do mecanismo de feedback negativo, mediados pelos receptores de glicocorticoides no hipotálamo e na hipófise. Na prática clínica, esses fármacos possuem potente ação inflamatória e imunossupressora, sendo amplamente utilizado no tratamento de doenças inflamatórias, autoimunes e alérgicas. Entretanto, o uso prolongado e principalmente inadequado podem causar importantes efeitos adversos, como a imunossupressão, osteoporose, a hipertensão e alterações psiquiátricas, e também a supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal. O uso terapêutico versus complicações. Os glicocorticoides apresentam a ampla aplicação terapêutica devido à sua potente ação anti-inflamatória e imunossupressora. São frequentemente utilizados no tratamento de doenças como artrite reumatoide, lúpus, asma e dermatite, doenças inflamatórias intestinal, além de serem fundamentais na prevenção de resistência de pacientes submetidos a transplante de órgãos, como já havia mencionado, entretanto, apesar da sua eficácia clínica, o uso prolongado ou inadequado desses medicamentos pode desencadear importantes complicações multissistêmicas. Entre as principais efeitos adversos estão a osteoporose, a hipertensão arterial, a hiperglicemia, a catarata, a atrofia muscular e a retenção hidrossalina. E também com alterações psiquiátricas. E o maior suscetibilidade, a maior suscetibilidade a infecções oportunistas, né? E além disso, a corticoterapia prolongada pode causar a inibição do eixo hipotálamo hipófise adrenal, reduzindo a sua produção endógena de cortisol, comprometendo a resposta fisiológica do organismo. No Brasil, por exemplo, o uso irracional de corticoides representa um importante problema na saúde pública, uma vez que parte significativa da população utiliza esses medicamentos sem prescrição ou até mesmo acompanhamento, aumentando assim o risco de efeitos adversos graves e complicações associadas ao tratamento. Os objetivos do nosso estudo. Este estudo tem como objetivo investigar os principais efeitos terapêuticos adversos relacionados ao uso prolongado dos glicocorticoides, destacando seus benefícios clínicos no controle de doenças inflamatórias, autoimune e imunológica, bem como suas complicações decorrentes à corticoterapia prolongada. Além disso, buscamos discutir estratégias para a prevenção e minimização desses efeitos adversos, enfatizando a importância do uso racional e do acompanhamento clínico adequado na individualização terapêutica, visando a maior segurança e eficácia do tratamento
com os glicocorticoides. Bom, dando continuidade em relação à metodologia, este estudo ele trata-se de uma revisão integrativa da literatura com uma abordagem exploratória e qualitativa. Esse tipo de revisão ela permite reunir e analisar diferentes evidências científicas sobre um determinado tema, o que proporciona uma compreensão ampla e atualizada do problema que está sendo estudado. A pesquisa foi realizada utilizando as bases de dados PubMed, Medline, Scopus e BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, que foram escolhidas por reunirem estudos relevantes e que têm alto impacto na área médica e farmacológica. Para direcionar essa busca, foram utilizados descritores glucocorticoides, adverse effects e prolonged use, termos em inglês combinados de forma estratégica para ampliar a sensibilidade da pesquisa. Os critérios de inclusão eles contemplam artigos que foram publicados entre os anos de 2019 a 2026, dos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem especificamente os efeitos adversos relacionados ao uso prolongado dos glicocorticoides. Foram excluídos trabalhos duplicados, estudos que não tinham relação direta com o tema e aqueles artigos que não apresentavam uma metodologia adequada. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade do fluxograma PRISMA para a seleção dos estudos, chegou-se então a uma amostra final de 15 artigos científicos. Esses estudos eles foram analisados qualitativamente, permitindo assim identificar os principais efeitos sistêmicos associados à corticoterapia crônica, além das estratégias propostas para a prevenção dessas complicações. Passando agora para a discussão dos resultados encontrados, observamos que os glicocorticoides eles continuam sendo medicamentos fundamentais na prática clínica, principalmente por sua ação anti-inflamatória e imunossupressora. Entretanto, os benefícios terapêuticos eles precisam ser constantemente equilibrados com os riscos que estão associados ao seu uso prolongado. Então, a literatura ela demonstra que efeitos adversos estão diretamente relacionados a uma dose cumulativa, ao tempo do tratamento e à potência farmacológica do glicocorticoide que está sendo utilizado. Quanto maior a exposição do paciente, maior o risco dele desenvolver complicações metabólicas, endócrinas e osteomusculares. Outro ponto importante que foi discutido pelos estudos analisados foi a supressão do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Então, o uso contínuo de glicocorticoides ele vai reduzir a secreção de CRH e a CTH através de feedback negativo. Isso diminui a produção fisiológica de cortisol pelo organismo, o que pode causar uma insuficiência adrenal secundária ou terciária, principalmente quando é feita a retirada abrupta da medicação, quando não é realizado o desmame progressivo. Além disso, muitos estudos eles reforçam que parte significativa das complicações ela vai decorrer do uso irracional dos corticoides. Isso inclui automedicação, a utilização prolongada sem o acompanhamento clínico adequado, e isso vai evidenciar a necessidade de monitoramento clínico contínuo e protocolos que tenham o desmame progressivo, gradual. Entrando agora especificamente nos efeitos metabólicos, a literatura ela evidenciou que o sistema dos glicocorticoides está fortemente associado ao desenvolvimento de hiperglicemia e diabetes mellitus induzido por esteroides. Os glicocorticoides eles aumentam a resistência periférica à insulina e vão estimular a gliconeogênese hepática, o que leva ao aumento dos níveis séricos de glicose. E estudos recentes eles demonstram que pacientes que estão fazendo esse uso prolongado eles apresentam um risco significativamente maior de desenvolver essa hiperglicemia de início recente, especialmente indivíduos que estão hospitalizados e pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas. Além das alterações glicêmicas, também foram observados nesses estudos ganho poderal importante e hiperlipidemia. O aumento do tecido adiposo ocorre principalmente por redistribuição de gordura corporal
favorecendo assim um acúmulo na região abdominal, cervical e facial, que são características frequentemente associadas ali à síndrome de Cushing, que é induzida por corticoides. Estudos também relatam alterações neuropsiquiátricas associadas ao uso prolongado, incluindo irritabilidade, ansiedade, insônia e alterações de humor. Em alguns casos, pode ocorrer quadros depressivos e até manifestações psicóticas, especialmente em doses elevadas. Aí, outro aspecto relevante encontrado foi que alguns efeitos metabólicos podem persistir mesmo após suspensão de corticoterapia, principalmente quando os pacientes são submetidos a longos períodos de tratamento. Dessa forma, os autores destacam a importância do monitoramento contínuo da glicemia, do perfil lipídico e do peso corporal, da antropometria desse paciente durante o tratamento com corticoides. Então, o acompanhamento multiprofissional e individualização terapêutica são fundamentais para reduzir complicações e garantir maior segurança clínica do paciente. Bom, me chamo Gabriel, eu vou dar continuidade à apresentação do nosso TCC e eu vou continuar aqui falando sobre a saúde osteomuscular. A saúde osteomuscular é de grande importância porque um dos efeitos adversos do uso de glicorticoide de maneira prolongada vai ser justamente a alteração no metabolismo ósseo, que vai ser o quê? Vai ser a diminuição da atividade de osteoblastos e aumento da atividade de osteoclastos. Os osteoblastos vão ser responsáveis pela reposição da matriz óssea, e os osteoclastos vão fazer o contrário, que vai ser basicamente, eles vão meio que retirar uma parte dessa matriz óssea para reabsorção e reutilização, que justamente é como se fosse uma parte da matriz óssea que já está meio velha e de forma mais inutilizada em relação à função, e aí ele retira essa parte para que o osteoblasto consiga fazer uma nova que tenha mais função. Só que com os glicorticoides justamente vão tirar esse equilíbrio, que é um tirar e outro colocar. Vai fazer com que o que deveria colocar, que é o osteoblasto, coloque menos, e o que deveria tirar, que é o osteoclasto, tire mais, ou seja, vão ter menos densidade óssea. Ou seja, esse paciente que usa glicorticoides de maneira prolongada pode possivelmente ter uma osteopenia e também ter uma osteoporose e justamente ter uma fratura vertebral, que é uma das principais causas. Que justamente, inclusive, pacientes com lúpus, 21,7% pacientes com lúpus possuem fraturas vertebrais radiográficas. E a dose cumulativa é o fator preditivo mais forte para fraturas. Justamente no que eu falei, quanto mais o paciente usar glicorticoides, mais ele vai ter esse efeito negativo em relação ao metabolismo ósseo. O alendronato é eficaz na profilaxia contra a perda mineral óssea. Por quê? Porque o alendronato ele vai inibir a atividade de osteoclastos, que justamente são os responsáveis pela retirada dessa matriz óssea, ou seja, que estão sendo meio que os responsáveis por tirar a densidade óssea do paciente. Então ele é muito eficaz nesse sentido para atuar assim, para ser um adjuvante no uso de glicorticoides e evitar essa osteopenia. E a estratégia de redução de danos, que vão ser basicamente a abordagem e as evidências de benefício. Desmame lento, taxas de sobrevida livre de eventos adversos, que são melhor taxas de sobrevida livre de eventos adversos, que vai ser basicamente um desmame abrupto, mas uma tirada abrupta desse paciente, vai causar um dos principais fatores, um dos principais riscos vai ser o eixo hipotálamo hipófise adrenal, porque ele pode estar suprimido, porque ele é responsável por produzir o cortisol. E os glicorticoides são justamente a forma sintética desse cortisol. Então, como já tem essa forma sintética, o corpo entende que não precisa produzir mais cortisol, porque já está tendo no corpo. Então, acaba que vai tendo uma supressão dessa glândula. Se tirar de uma vez, o corpo talvez não consiga entender de forma rápida que tem que produzir cortisol novamente e o paciente fica sem cortisol, que pode acarretar em várias complicações. O protocolo estruturado permite redução da segurança sem essa exacerbação da asma, que consiste no quê? Se o paciente tem uma causa base, essa causa base, dependendo da situação clínica do paciente, ela pode ter uma diminuição da dose desse corticoide, se a causa base tiver uma melhora com uma dose menor, o que é muito benéfico para o paciente. Quanto menor a dose de corticoide para ele, melhor para esse paciente. Então, por isso que tem que ter o protocolo estruturado. Claro, né, tirando a dose, mas sem exacerbação da causa base. Vamos frisar isso. Monitoramento ativo, rastreamento precoce da hiperglicemia e perda óssea, que são um dos principais efeitos adversos do uso de glicorticoides, que vai ser a hiperglicemia, devido à produção de
de glicose pelo fígado, não de maneira lógica para coisa, se realmente um efeito colateral para isso, então tem que sempre estar monitorando essa hiperglicemia, principalmente se for um paciente diabético, algo do tipo, mas que, por exemplo, se o paciente for diabético e é lúpus também é algo muito importante de tratar, então sempre está andando junto os dois, o tratamento dos dois. E a perda óssea, como eu já disse anteriormente. E terapias poupadoras, que vai ser a dose cumulativa via agentes biológicos. Esses agentes biológicos vão ser basicamente medicações mais específicas, que elas não vão atuar de forma generalizada, que são os que glicorticoides fazem, que é o problema deles, porque eles vão ter vários efeitos adversos. Essas medicações, esses agentes biológicos, não, eles vão ter atividades mais específicas e menos efeitos colaterais. Agora eu vou falar um pouco sobre somente sobre as considerações finais. Vai ser o equilíbrio terapêutico, que, embora essenciais, o uso prolongado de glicorticoides exige vigilância farmacológica constante, porque é justamente o que eu falei, um paciente que tem uma doença que não tem cura, como o lúpus, tem que sempre estar vigilando como está sendo o uso dessas medicações, se pode reduzir ou se tem que aumentar e coisas do tipo. Monitoramento e rastreamento individualizado da supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal e alterações metabólicas é mandatório. Também é muito importante frisar em relação a esse eixo para não ter uma atenção sobre o desmame, como deve ser feito esse desmame, e sobre as alterações metabólicas, como eu falei, que são a hiperglicemia e o metabolismo ósseo. E a segurança, o uso racional de estratégias de desmame lento são vitais para a eficácia clínica e melhoria de qualidade de vida. Que é como eu falei, se mesmo que o paciente tenha uma doença que vai ter que usar corticoide pelo resto da vida, é bom sempre estar monitorando como é o uso daquilo, como está sendo a resposta do paciente, a resposta clínica em relação ao uso dos medicamentos, porque se tiver alguma possibilidade de diminuir o uso da dose, é melhor para o paciente, mesmo que seja um pouco, que aos poucos vá tirando, o máximo que puder. Quanto menos o uso de glicorticoides na vida desse paciente, melhor vai ser a vida desse paciente. Então sempre tem que pensar na qualidade de vida do paciente. Agora essas são nossas referências. E muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação do nosso TCC.